Olá, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui no canal do Focus Concursos. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e hoje a gente vai estudar aspectos jurisprudenciais na lei de drogas. Então vamos comigo! Mas antes de começar o nosso encontro, eu preciso te dar um recado muito importante. É fundamental você estar acompanhando as redes sociais do Focus Concursos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, agora é a hora. E também eu quero que você acompanhe o Insta do Focus, a página do Face e também aproveita para ouvir os podcasts do Focus Concursos. Eu também te convido para ficar à vontade para me acompanhar na minha rede social, lá no Insta, @PHHelene, e no meu canal do YouTube, que é Paulo Henrique Helene. Lá você também vai encontrar muito conteúdo relacionado a direito penal. Então vamos juntos, vamos trabalhar aqui jurisprudência no que toca à lei de drogas. Primeira coisa que eu tenho que advertir para vocês. As questões que nós vamos visualizar agora, a partir de então, são sedimentadas no âmbito do STJ, ok? E alguns entendimentos aqui estão em perfeita harmonia com o STF. Então, eu vou trazer nessa aula aqui aquele ponto que você visualiza lá no site do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à jurisprudência em teses, que é um negócio muito interessante e é um ponto que as bancas examinadoras têm cobrado nos concursos públicos. Afinal de contas, não só cai lei seca. Além de doutrina, você tem que complementar o seu estudo com a jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente do STJ e do STF. E nesse encontro aqui, nós vamos ver implicações jurisprudenciais quanto ao artigo 28 da Lei de Drogas, que cuida lá do posse ou porte de drogas para consumo próprio, e também nós vamos verificar aspectos jurisprudenciais quanto ao artigo 33 da Lei de Drogas, que é o tráfico de drogas. Beleza? Então vamos lá, simbora, porque tem muita coisa legal para você revisar e aprender nesse nosso encontro. Vamos juntos então, começando agora. Jurisprudência selecionada sobre o artigo 28 da Lei de Drogas, que trata lá do posse ou porte de drogas para consumo próprio, né? A conduta do usuário de drogas. Primeira questão, olha que interessante isso. Vamos juntos aqui, confere comigo na tela. As contravenções penais puníveis com pena de prisão simples não geram reincidência, mostrando-se, portanto, desproporcional que condenações anteriores pelo delito do artigo 28 da Lei 11.343 configurem reincidência, uma vez que não são puníveis com pena privativa de liberdade. Que negócio é esse, professor? Como isso aqui pode aparecer na hora da prova, na hora H? Tem que tomar muito cuidado porque antigamente a jurisprudência do STJ era diferente, tá bem? Então ali antes de 2018, 2019 até tinha alguns julgados nesse sentido, mas o STJ mudou a sua orientação. Antes, se você fosse condenado pelo uso de droga, pela conduta ali do artigo 28 da Lei de Drogas, né, do posse ou porte de drogas para consumo próprio, e você praticasse um crime depois de ser condenado, isso tinha a aptidão de gerar reincidência, entendeu? Só que o STJ mudou sua orientação e fixou que agora, mesmo que o agente tenha sido condenado pelo uso de drogas e ele venha praticar uma nova infração penal, aquela condenação anterior não vai gerar reincidência. E aqui ele fez uma analogia com relação às contravenções penais. Você tem que lembrar que quando a gente estuda contravenções penais, lá na parte geral do direito penal, se eu sou condenado pela prática de uma contravenção penal e depois eu pratico um crime, isso não gera reincidência. Beleza? Então toma muito cuidado. Eu só vou ter reincidência, por exemplo, se eu for condenado pela prática de um crime novamente. Então eu pratiquei um crime, fui condenado.
E aí, depois eu pratico outro crime, entendeu? Aí sim a gente tem a hipótese de reincidência, lá na forma do artigo 63 e 64 do Código Penal. Mas aqui, em resumo, que é o objetivo da nossa aula aqui, tratar só bate e volta, certo? Bate-bola aqui, a gente vai analisar alguns aspectos jurisprudenciais direto ao ponto. Eu quero que você guarde o seguinte, olha só, com relação à conduta do artigo 28, ela não tem aptidão de gerar reincidência. Se o sujeito foi condenado pelo 28 e depois lá na frente ele é condenado por um tráfico de drogas, esse 28 não gera reincidência. Guarda essa informação que ela é muito importante aí para a prova. O que mais que eu tenho aqui que é tese do STJ? Olha só que interessante. O princípio da insignificância ele não se aplica aos delitos de tráfico de drogas e porte de substância entorpecente para consumo próprio, pois trata-se de crimes de perigo abstrato ou presumido. Galera, os tribunais não admitem a aplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela própria no caso de tráfico de drogas ou ainda no caso da conduta descrita lá no artigo 28 da Lei de Drogas. O princípio da insignificância é incompatível com essas hipóteses. A gente vai cogitar a insignificância naquelas hipóteses lá, né, de delitos de ninharia. Por exemplo, o sujeito foi lá, subtraiu um bombom do supermercado e saiu sem pagar, né? Então, tem que tomar cuidado que esse exame do princípio da insignificância a gente não vai aplicar aqui no tráfico e nem na conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. Fechou? Essa é a tese do STJ. Vamos adiante. O que mais que a gente tem aqui, ó, com relação ao artigo 28? Também a tese do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da materialidade do delito de posse de drogas para uso próprio exige a elaboração de laudo de constatação da substância entorpecente, que evidencie a natureza e a quantidade da substância apreendida. Então fica ligado porque a gente, para provar a materialidade aqui no artigo 28 da Lei de Drogas, nós precisamos de uma prova técnica, ou seja, nós precisamos de um laudo, ok? Precisamos então dessa prova técnica. Essa também é uma tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Atenção, mais algumas questões ainda no tocante ao artigo 28. O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei 11.343, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do juizado especial estadual, já que ele não está previsto em tratado internacional e o artigo 70 da Lei 11.343 não o inclui dentre os que devem ser julgados pela Justiça Federal. Então pensa aqui comigo, o sujeito ele foi ali capturado pela prática do uso de drogas para consumo próprio. Então ele estava ali, incorreu nas sanções do artigo 28 da Lei de Drogas, beleza? Lembrando que nesse artigo 28 da Lei de Drogas a gente tem como sanção o quê? Advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa, né? É por conta dessas penas aqui, né? Penas, vamos assim dizer, que esse artigo 28 não gera reincidência, igual a gente viu ali no tópico anterior. Agora, para pensar aqui. Gente, o que a gente está verificando nesse caso específico? A questão da competência. A competência aqui para julgar essa infração é do Juizado Especial Criminal, no campo da Justiça dos Estados, na Justiça Estadual. E esse artigo 28, ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Professor, o que é uma infração de menor potencial ofensivo? Gente, isso está previsto no artigo 61, lá da Lei 9.099 de 95. Diz lá que infração de menor potencial ofensivo são todas as contravenções e todos os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Então esse conceito de infração de menor potencial ofensivo, você confere no artigo 61, lá da Lei dos Juizados Especiais,
que é a Lei 9.099 de 95, ok? Então, a conduta prevista ali no artigo 28 também é considerada como de menor potencial ofensivo. E não é à toa que, como decorrência desse entendimento, a gente já cai em outra tese do STJ. Se a gente tem, então, uma infração de menor potencial ofensivo, é perfeitamente possível aplicar aqueles institutos despenalizadores lá da lei dos juizados especiais criminais. Ou seja, dá para aplicar a transação penal, que está no artigo 76, como a suspensão condicional do processo, que aparece lá no artigo 89. E é exatamente isso que anuncia o Superior Tribunal de Justiça. Olha aqui na tela comigo, ó. A conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas admite tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo. É importante você estar atento aí, não confundir. A transação penal aparece no artigo 76 da Lei 9.099 e a suspensão condicional do processo aparece no artigo 89, tá bem? Se você está assistindo essa aula aqui e está revisando o conteúdo, vai lá, dá uma olhadinha nos requisitos ali para aplicação do artigo 76 e também dá uma olhadinha lá no artigo 89. Só lembra aqui comigo o seguinte, a transação, ela cabe antes de você ter deflagrada a ação penal. Agora, a suspensão condicional do processo, ela cabe, o próprio nome já diz, no curso do processo. Então, geralmente, na prática, o promotor ele oferece a denúncia e aí ele já oferece, se é o caso, a proposta de suspensão condicional do processo. E aí, se o sujeito cumprir todas as obrigações ali que ele pactuar com o Ministério Público, no final, extingue-se a punibilidade na forma do parágrafo 5º do artigo 89. Beleza? Então é isso, galera, que a gente tinha para trabalhar no tocante ao artigo 28, aspectos que com certeza podem aparecer na prova. Mas antes de avançar para o tráfico de drogas, eu só preciso destacar para você, mas isso não está pacificado ainda, tá bem? Que é a questão que circunda a constitucionalidade desse dispositivo. E aí, será que em sua essência, hoje no Brasil, você criminalizar o porte ou posse de drogas para consumo próprio é constitucional? Está em harmonia com o que diz a Constituição Federal? Esse é o próximo tópico aqui do nosso slide. Olha aqui, ó, sobre a entre parênteses, constitucionalidade do artigo 28. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque esse assunto é uma pauta em aberto, tá bem? Por enquanto, a pauta aqui está aberta. Então, hoje, por hora, o Supremo Tribunal Federal ainda reconhece que a conduta do artigo 28 lá da Lei de Drogas é sim criminosa, baseada no precedente lá de 2007 que o STF, ele anunciou que, ó, o artigo 28 é crime sim, né? Foram levantados uma série de argumentos à época querendo aí derrubar essa conduta do artigo 28 da Lei de Drogas. Mas o STF, à época, disse que, ó, não, continua sendo crime, ok? Continua sendo crime. O que houve, na verdade, aqui no tratamento, ó, agora desse artigo 28, é que ele despenalizou a conduta do usuário de drogas. Porque hoje você não aplica pena privativa de liberdade para ele. Você vai perceber que se você olhar o artigo 28, não tem lá reclusão, não tem lá detenção, não tem lá prisão simples. Você encontra o quê? Advertência, você encontra prestação de serviços à comunidade, medida educativa. Então o STF falou, ó, a ideia do legislador não foi descriminalizar, continua sendo crime. A ideia foi despenalizar, entendeu? A ideia é não mais encarcerar as pessoas ali que incorrem nas sanções desse dispositivo, mas continua sendo crime. Ocorre que novamente essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. E agora, gente, a tese está muito forte e os ministros estão muito inclinados a reconhecerem a inconstitucionalidade desse artigo 28, pelos seguintes argumentos. Ó, o fato do sujeito usar droga nada mais é do que uma autolesão.
E se você já estudou direito penal, as bases do direito penal, você vai saber que a autolesão é impunível. Se você quiser cortar seu braço, você pode fazer isso, ninguém vai te responsabilizar penalmente. E o ministro Barroso, ele tem um voto emblemático, até virou meme depois, quando ele anunciou. Você pode pesquisar no YouTube, né? Voto do ministro Barroso, uso de drogas, você vai encontrar aí alguns memes, que ele vai falar, ó, não tem nenhum problema o cara depois da janta, ele pegar e fazer o quê? Fumar um cigarro. Todo mundo entende que essa conduta é normal, se ele está fazendo isso na casa dele. O mesmo raciocínio se aplica se ele, depois do jantar, quiser fumar um baseado, entendeu? Então, isso virou até motivo de piada, mas o ministro Barroso, ele sinalizou esse entendimento. E outras coisas que ele também levantou, e foi levantado por outros 2 ministros que também votaram, foi que essa conduta do artigo 28 da Lei de Drogas também é uma punição à autolesão, o que seria inadmitido aqui no direito penal, entendeu? Que o combate às drogas, ele é um combate fracassado, a guerra do Estado contra as drogas é um plano fracassado, que o Brasil está na contramão de todos os países aqui da América Latina. Afinal de contas, só 3 países têm essa conduta criminalizada do porte ou posse de drogas para consumo próprio. O Brasil, o Suriname e a Guiana. Em nenhum outro país a gente tem essa punição do artigo 28. Pune-se o tráfico, mas não pune o sujeito aí que tem posse de drogas para consumo próprio. Entendeu? Então tem uma série de argumentos aqui que tem sido levado ao Supremo Tribunal Federal e que os ministros têm reconhecido para declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Em breve, nós vamos ter aí o desfecho desse julgamento, mas por enquanto está aberto. Para você ficar ligado e continuar acompanhando, eu trouxe aqui para você um número desse julgamento. Então fica ligado, ó, nessa nota de atualização, que está suspenso o julgamento do recurso extraordinário 635659, que tem repercussão geral lá no Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo próprio, tá bem? Até hoje nós já temos 3 votos de 3 ministros do STF votando, mais 3 já dá maioria e já se declara em inconstitucionalidade. E ó, esses 3 que já votaram, todos votaram para declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, professor, você quer dizer o seguinte para nós, em resumo: eu quero falar para você que em breve, provavelmente, vai ser descriminalizado o uso de drogas no Brasil, ok? Mas é claro, alguns acórdãos aqui de alguns ministros, eles falam, ó, mas aí a gente vai ter que estabelecer critérios, né? Entendeu? Não vai ser um uso desenfreado de drogas aos 4 cantos do Brasil, entendeu? Então, aqui nós vamos ter depois uma regulamentação, como é que vai funcionar, quanto que cada pessoa pode carregar de droga, né? O próprio ministro Barroso cita exemplos, por exemplo, em países na Europa, você tem uma tolerância a determinada quantidade de droga e assim por diante. Feita essa observação, então, o que eu quero trabalhar com você agora? Vamos ver aspectos relacionados ao tráfico de drogas, porque o tráfico, sem sombra de dúvida, é o crime que mais cai quando aparece lei de drogas em concursos públicos. Vamos ver o que a jurisprudência anuncia para nós a respeito lá da conduta prevista no artigo 33 da Lei de Drogas. Vamos juntos então, acompanha aqui comigo na lousa. Olha só, jurisprudência selecionada com relação ao artigo 33. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no artigo 33 é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Primeira coisa, pessoal, o que é a ação múltipla? Isso aqui a gente também pode chamar de tipo misto alternativo. Tipo misto alternativo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte: se você olhar lá o artigo 33, inclusive você pode dar um pause aí, eu já falei para você abrir a lei de drogas, vai lá no artigo 33, pega lá o artigo 33 e olha, conta comigo quantos verbos tem lá.
você vai ver lá, tem uma série de verbos, né? Adquirir, ter em depósito, manter, guardar. Meu, tudo que você pensar em fazer com droga, em fazer com qualquer tipo de substância entorpecente, vai estar ali prevista. Ao todo, nós temos 18 verbos ali, entendeu? Então, temos 18 condutas narradas no caput do artigo 33. E o que quer dizer aqui essa tese fixada pelo STJ? Que se você praticar pelo menos um dos verbos lá presentes, já configura o crime de tráfico de drogas, entendeu? Então, se você pegou, adquiriu droga, é tráfico. Se você vendeu droga, é tráfico. Se você tem depósito, é tráfico, beleza? Ah, professor, e se eu peguei, transportei e vendi? Ali, no mesmo contexto, também a gente tem um único crime de tráfico de drogas, beleza? Fica ligado com isso. E outra coisa importante aqui é uma palavra que aparece aqui nessa tese que na hora da prova pode te gerar dúvida e é um termo que aparece muito em questões de concurso público. Essa palavra aqui, ó, prescindível. O que quer dizer prescindível? Prescindível é o contrário de imprescindível. Prescindível quer dizer que é dispensável. Isso você tem que guardar. Beleza? São alguns termos aí que às vezes não são muito corriqueiros e que na hora da prova pode te dar uma margem de dúvida, né? Se você entender que o significado de prescindível não é dispensável, isso pode compreender aí, ou melhor, comprometer a sua compreensão do enunciado, entendeu? E aí fatalmente você pode perder uma questão. É igual a palavra defeso, né? Então é muito comum nos livros jurídicos, às vezes aparece na legislação, é defeso tal comportamento. Defeso quer dizer proibido, ok? Então fica ligado com essas terminologias aqui. É importante eu trazer isso para você já ficar ali ambientado, né? Para na hora que aparecer na hora da prova, você matar aquela questão. Vamos adiante. Próxima tese do STF, ou melhor, do STJ, mas que também, né, é reconhecida pelo STF, está em perfeita sintonia, é essa daqui, ó. Reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do artigo, ou melhor, do artigo 33, parágrafo 4º, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Em resumo, você tem que lembrar o quê? Professor, o cara foi condenado pela prática do tráfico de drogas. É possível substituir a pena privativa de liberdade dele por pena restritivas de direito? Gente, olha só, hoje é possível sim, se presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Então tem que verificar lá se a condenação ela não passa de 4 anos, o tráfico ele não envolve violência ou grave ameaça e tem que ver se o cara também não é reincidente, né? Entendeu? Se a gente tiver preenchidos os requisitos do artigo 44, é perfeitamente possível você substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos no caso do tráfico de drogas. Beleza? Isso que você tem que guardar de essencial. Inclusive, eu falei ali que era a jurisprudência do STF, o STF que declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo já tem um bom tempo e isso aí fez escola no STJ e isso aí é tese também do STJ. Então é um ponto que, sem sombra de dúvida, pode aparecer em alternativa de prova de concurso. O que mais que eu tenho para trazer para você? A causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos cumulativamente estiverem presentes. Então, olha só, a gente tem uma baita causa de diminuição lá no parágrafo 4º, né? Todavia, nós temos alguns requisitos que devem ser obedecidos. Então, o juiz ele vai diminuir a pena do sujeito ali de 1/6 até 2/3 se o agente ele for primário, se ele tiver, além disso, bons antecedentes, que mais que precisa? Ele não pode ali se dedicar a atividades
criminosas. Então não pode atividades criminosas. Então ele não pode ser um contumaz violador da lei penal e também não pode integrar organização criminosa. Organização criminosa. Ok? Então essa causa de diminuição aqui, para você aplicá-la, exige-se tudo isso aqui de forma cumulativa. Tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes e não pode se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, né? Então é a hipótese do que a gente chama de tráfico privilegiado, é o famoso tráfico privilegiado, né? É aquela conduta do traficante de primeira viagem. Então, teve a oportunidade de praticar o tráfico, nunca teve envolvimento com nenhuma outra atividade criminosa, foi lá e foi capturado pela polícia. Nessa situação aqui, o juiz então, verificando que o sujeito é primário, que tem bons antecedentes, que não tem envolvimento com atividade criminosa ou que não integra organização criminosa, ele vai aplicar uma redução de pena que é muito significativa. Ele pode reduzir a pena de 1/6 até 2/3, né? Na prática é muito comum você ter aplicação de penas aí na redução em patamar máximo e a pena chega a ficar, gente, em 1 ano e 8 meses para um traficante de primeira viagem. Entendeu? Beleza até aqui? Vamos adiante? Bora lá! Próxima tese aqui do STJ. É possível que a causa de diminuição estabelecida no artigo 33, parágrafo 4º, seja fixada em patamar diverso de 2/3, em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida. Então, ó, a qualidade da droga, a quantidade da droga pode interferir, porque o juiz ele tem um espaçamento para ele trabalhar, né? Ele pode reduzir de 1/6 a 2/3. E aí, então, considerando a qualidade da droga, então se é uma droga que tem um alto potencial de destruição, por exemplo, crack, cocaína, aí ele dá uma redução menor. Agora, se é uma droga que não tem um potencial de destruição tão grande, por exemplo, maconha, aí ele trabalha com a diminuição maior, entendeu? Ah, professor, era uma carreta cheia de entorpecente. Aí uma grande quantidade, entendeu? Então o juiz vai levar no caso concreto todas essas circunstâncias, qualidade e quantidade da droga, para verificar ali o quanto ele vai diminuir no caso do traficante de primeira viagem, certo? Então, vamos adiante. Bora lá. Próximo ponto que eu quero trabalhar com vocês é o quê? A condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa. Olha que negócio importante e interessante. Muita atenção, então, com relação a isso, pessoal. Se o sujeito ele é condenado pelo crime de tráfico de drogas e também é condenado pela associação ao tráfico de drogas, que é aquela associação lá do artigo 35, formada por 2 ou mais agentes, nesse caso aqui, ele está inviabilizado de receber o benefício de redução de pena lá do parágrafo 4º do artigo 33. Muito legal isso aqui e pode cair como alternativa na hora da sua prova. Então, fica atento e vai anotando tudo que eu estou fazendo aqui no seu material, beleza? Tudo que eu estou falando aqui, riscando, vai anotando aí no seu material. Vamos lá, próximo ponto. O tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada, não é crime equiparado a hediondo. Meu Deus do céu. Isso aqui, galera, exige muita atenção, tá bem? Muita atenção. Isso aqui é mega importante. Isso aqui é mega importante. Guarda, o crime de tráfico privilegiado, ele não é considerado hediondo.
Gente, o STF já sedimentou esse entendimento, o STJ já sedimentou esse entendimento e o legislador, a partir do pacote anticrime, incluiu isso como redação expressa na lei. Só que ele não incluiu na lei de drogas. Isso aparece expresso lá na LEP, no artigo 112, parágrafo 5º. Está expresso que o tráfico privilegiado, ele não é crime equiparado a hediondo. Agora, o tráfico de drogas do 33 caput, aí sim, beleza? O tráfico de drogas normal é equiparado a hediondo, junto com a tortura e o terrorismo, né? Lembra lá do macete. Quais são os crimes equiparados a hediondos? São os 3 T's. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo, beleza? Agora, o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Professor, qual que é o artigo mesmo que você falou, que agora consta expresso isso aqui, que já era entendimento dos tribunais superiores? É o artigo 112, parágrafo 5º da LEP, com a redação atual, beleza? Qual é a redação atual? É a redação de acordo com o pacote anticrime. Pacote anticrime, beleza? Lá no parágrafo 5º, o legislador agora fala de forma expressa exatamente isso que eu te disse. Vamos lá, adiante. Reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072 de 90, que é a lei que cuida dos crimes hediondos, o que nós temos? É possível fixação de regime prisional diferente do fechado para o início do cumprimento de pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo o magistrado observar as regras previstas nos artigos 33 e 59 do Código Penal. Gente, de forma bem rápida aqui, ó, lá na Lei dos Crimes Hediondos, no artigo 2º, parágrafo 1º, na redação que está lá atual, diz o seguinte, que obrigatoriamente o regime em se tratando de crime hediondo ou equiparado é fechado, beleza? Então, é obrigatório o juiz estabelecer, na hora que ele condena o agente pela prática de um crime hediondo ou equiparado, é obrigatório o juiz fixar o regime fechado, independentemente das regras do Código Penal. Ocorre que essa previsão, isso é importante você anotar no seu material, já foi declarada pelo STF como inconstitucional, porque viola o princípio da individualização da pena. Em resumo, o que você tem que lembrar? Se você condenar o sujeito pela prática de um crime hediondo ou equiparado a hediondo, por exemplo, tráfico, o que vai acontecer? Você vai fixar o regime inicial de cumprimento de pena observando as regras gerais do Código Penal, que estão lá no artigo 33 do Código Penal, entendeu? Então, no artigo 33, você encontra lá as regras para aplicar o regime fechado, semiaberto ou aberto. E a gente pode complementar esse artigo 33 com o artigo 59, onde você vai ter análise das circunstâncias judiciais. Ok? Que seria um assunto para uma outra aula específica. Mas eu quero que você guarde aqui, ó, que hoje não é mais obrigatório você estabelecer regime inicial fechado em hediondos ou equiparados a hediondos, como é o caso do tráfico de drogas. É perfeitamente possível outros regimes iniciais, aberto ou semiaberto, sempre analisando os requisitos lá do artigo 33 do Código Penal. Beleza? Vamos adiante, continuando aqui a nossa análise. Vamos juntos então. Olha só. É possível a concessão de liberdade provisória no caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Guarde então que é perfeitamente possível liberdade provisória. Afinal de contas, galera, a regra é a liberdade, entendeu? A gente no curso do processo, a gente evita a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é exceção, tá bem? Só se demonstrados todos aqueles requisitos e pressupostos lá do Código de Processo Penal que você consegue decretar uma prisão preventiva, né? Você tem que olhar lá, principalmente para o artigo 312 e para o 313 do CPP, para poder decretar uma prisão preventiva. Fora disso, a regra é a liberdade. Mas por que o STJ está afirmando isso para nós, professor? Isso aí não parece óbvio? Ele está trazendo isso aqui porque, se você olhar lá na lei dos crimes hediondos, vai falar que para crime hediondo ou equiparado a hediondo, essas condutas elas são inafiançáveis. E o fato de ser inafiançável, não caber fiança, pode te induzir ao erro que também não admite liberdade provisória, entendeu?
mas o STF e o STJ têm entendimento firme no sentido que, embora não caiba fiança, é perfeitamente possível você estipular uma liberdade provisória junto com outra medida cautelar. E as medidas cautelares que você visualiza lá no artigo 319 do CPP. Por exemplo, você concede liberdade para o sujeito, mas coloca nele uma tornozeleira eletrônica, ou proíbe ele de frequentar certos lugares, ou proíbe ele de ter contato com a vítima, de se aproximar da vítima, ou em qualquer circunstância que esteja lá prevista no CPP. Beleza? Então, o que você tem que guardar em resumo? Liberdade provisória é perfeitamente possível no caso do tráfico de drogas e também no caso de crimes hediondos, tá? Você pode estender aqui esse entendimento. Próxima questão que nós temos é o quê? É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. O que o STJ está falando aqui, galera? É o seguinte, essa ali, a Lei 6.368, que está aqui, é a antiga Lei de Drogas. E aí ela foi substituída por essa outra lei de 2006. Acontece que algumas previsões lá na lei anterior eram mais benéficas que na lei atual e algumas previsões da lei anterior eram mais prejudiciais do que a da lei atual. E aí, qual que é o raciocínio aqui que o STJ ele trabalha? Ele fala que você pode aplicar sim os benefícios ali, causa de diminuição, por exemplo, da lei atual, a fatos anteriores a 2006, desde que você aplique na íntegra os dispositivos. Você não pode pegar e fazer combinação de leis, pegar a pena que era menor lá atrás e a causa de diminuição que é maior hoje, ou vice-versa, entendeu? Então é vedada a combinação de lei. Você pode aplicar de forma retroativa a lei atual, mas desde que você aplique os dispositivos na íntegra, beleza? Então é isso que você tem que memorizar nesse ponto aqui, inclusive a súmula do STJ, súmula 501 do STJ tem esse entendimento cristalizado. E a gente aqui, para fechar, reta final então, mais duas teses do STJ e a gente finaliza esse belo encontro de hoje que foi regado aí de conteúdo. Olha só, a natureza e a quantidade de droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena base e afastar a redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, sob pena de caracterizar bis in idem. O que é bis in idem? Gente, bis in idem aqui é uma fórmula que é vedado pelo nosso sistema, né? Nós temos a proibição do bis in idem. O que é bis in idem? É você punir a pessoa duas vezes ou mais pelo mesmo fato, pelo mesmo evento. E tem que tomar muito cuidado, porque o juiz, na hora que ele faz a dosimetria da pena, ele tem que cuidar se ele não está usando o mesmo argumento para prejudicar o réu duas vezes, como ocorre nessa situação aqui. Para justificar o aumento da pena base, lá no momento que ele está analisando então as circunstâncias judiciais, e também ele usa o mesmo argumento para afastar a redução de pena prevista no parágrafo 4º, beleza? Então perceba que aqui ele usa duas vezes o mesmo argumento para prejudicar o réu. Isso não pode, ele só pode utilizar uma vez isso para prejudicar o agente, tornar a pena aqui mais gravosa, beleza? Agora, último ponto para a gente verificar, de olho na tela. Súmula do STJ. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. É isso aí que está expresso na súmula 492 do STJ. O que quer dizer, galera, isso aqui em outras palavras? Se o adolescente praticou lá um ato infracional equivalente ao tráfico de drogas, isso não impõe ao juiz a aplicação da medida socioeducativa mais gravosa, ou seja, a internação. É exatamente isso que pacificou o STJ no entendimento dessa súmula que eu acabei de citar. Com isso, pessoal, a gente acabou de verificar
os principais aspectos jurisprudenciais relacionados à lei de drogas. É claro que tem mais coisa, beleza? Mas isso a gente pode deixar para um evento futuro. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa super aula. Não deixa de dar um like aqui no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal e continuar acompanhando a gente aqui no YouTube. Um forte abraço e até a próxima!